E hoje eu vou ensinar para vocês como se calcula o preço teto através do método Bazin. Mas não só vou ensinar, vou dar para vocês uma planilha completa. O preço teto virá automático, mas apesar disso, apesar de ser automático, eu preciso que vocês entendam. Vocês sabem que aqui nesse canal eu sempre falei que eu entregaria para vocês conteúdo de curso pago. E agora, essa planilha que eu fiz para vocês vão ver, está completa mesmo. Vocês podem achar por aí alguma parecida, mas igual vocês não vão achar. Então, eu queria pedir uma coisa para vocês. Vejam a planilha primeiro, baixe, ela é gratuita, não estou cobrando nada, mas eu gostaria que, segundo o juízo de valor de vocês mesmos, se vocês acharem que a planilha vale, então clica aí embaixo no botão Valeu Demais e contribua com algum valor, se você puder. Não tire dos seus investimentos. Se fosse para cobrar, eu teria cobrado, eu teria aberto um grupo de membros, ou seja, essa planilha é só para membros, como a gente vê por aí. Eu estou falando que isso é errado? Não, não, gente. Todos os outros que falam, olha, para ter essa planilha, então clica aqui, se torne membro, R$1, R$2, R$3, R$5 mensais. Não está errado, é o trabalho deles, é o meu trabalho da mesma forma. Mas eu realmente quero que esse canal seja uma referência na educação financeira e verdadeiramente eu quero que chegue a todos. Por isso que eu não estou cobrando. Não se sinta obrigado, é realmente se você achar que vale. Se inscreve no canal, aperta o sininho, deixa o like, isso é importantíssimo. Comenta se você, comenta agora, antes de ver o vídeo, se você conhece o método Bazin, porque você pode até já ter ouvido falar, mas você conhece, você sabe para que ele serve mesmo e como que calcula? Não sabe? Então você vai saber agora. Esse é um método que foi criado pelo Décio Bazin, que vocês já devem ter ouvido falar, e é muito utilizado pelo Bassi para determinar se ele compra uma ação ou não. Porque esse método define o preço teto, ou seja, até quanto eu posso pagar numa ação, dados os dividendos em que ela está pagando. Esse conceito é muito importante vocês entenderem. Não parte do preço da ação, parte do valor do dividendos. Por exemplo, uma ação me paga R$1 de dividendos ao ano. Qual o valor justo dessa ação para que eu possa comprar que compense, dado que eu recebo R$1? Será que essa ação pagando R$1, se ela estiver R$30, vale a pena? E se ela estiver R$20? Qual é o preço teto? Até quanto eu posso pagar? É isso que esse método te mostra. Então, ele serve para empresas pagadoras de dividendos. Empresas de crescimento, esse método não funciona. Ele vai ficar distorcido. Claro, né? Porque uma empresa de crescimento, ela paga dividendos menores. Às vezes nem paga. Ela está no momento em investir tudo que recebe em si mesma, para lá na frente talvez pagar bons dividendos. É assim que funciona. Pensa assim, você abre uma padaria. No começo, talvez você não tire nem o seu salário de proprietário, o prolabore. Você não está tirando do lucro. Por quê? Porque todo lucro você está investindo na própria empresa, na própria padaria. Porque você quer que lá na frente ela te dê o sustento, mas agora você precisa colaborar. É a mesma coisa com empresas de crescimento. Ela não distribui o lucro aos acionistas porque está investindo em si própria, e quem investe em empresas assim, é claro que estudou a empresa, acredita nela, vai investir sim, porque lá na frente ela provavelmente vai valorizar, vai começar a pagar dividendos. Isso tudo vocês precisam ter sempre em mente. Perfeito? Então vamos conhecer essa planilha que ficou, ó, uma belezinha. Dá uma olhadinha aqui. Olha só como que eu montei. Eu vou explicar aqui para vocês, tá bom? Eu deixei aqui, olha, caso vocês queiram compartilhar com outras pessoas, como eu sempre falo, eu não me importo. Eu quero realmente, é verdadeiro o meu sentimento de querer que a educação financeira chegue a todos. Mas é claro, né? A pessoa precisa ver o vídeo para poder entender. Então, eu deixei aqui o meu arroba do YouTube e deixei o arroba aqui do Instagram. E vocês sabem, para quem já me segue lá no Instagram, eu preciso ser um pouquinho mais ativa lá. Além disso, eu não falo somente de investimentos, eu falo de qualquer coisa lá. É pessoal esse Instagram. Então, se você quiser me conhecer um pouquinho mais, entra lá. Olha o que eu fiz aqui. Eu deixei 20 espaços de ações.
tem aqui, olha, é por coluna, tá? Então aqui, ó, aqui é uma ação, duas ações, aqui embaixo, ó, até coloquei essa linha para separar, aqui começa outra ação, tá bom? E deixei uma instrução, que é essa aqui, ó, deixar bem aqui no meio para a gente olhar. Deixei bem vermelho para chamar a atenção. São só duas instruções, olha só. Edite apenas as células com esta cor, que são essas clarinhas, tá bom? Não mexe nas outras, tudo tem fórmula, você não precisa se preocupar com nada, absolutamente nada. Aqui eu faço uma explicação do porquê usar o método, e isso é importante. Essa é uma fórmula que foca no Value Dividend, uma estratégia que visa comprar uma ação que pague dividendos de no mínimo 6% sobre a cotação atual. Mas 6% é muito pouco, Hanna. Se for considerar 6%, olha só, a inflação agora, por exemplo, está ali entre 5, 5 e 10, então eu não vou ganhar nada. Gente, entenda uma coisa. A inflação das empresas, das ações, está corrigida no próprio lucro da empresa. Quando uma empresa distribui parte do seu lucro para os acionistas, que somos nós, esse lucro já está vindo com a inflação. Então, quando o Décio Bazin disse que 6% está no livro dele, tá? É uma métrica aceita mundialmente. É 6% de ganho real. E por enquanto, dividendos não têm incidência de impostos. E é fácil entender isso. Vamos colocar a padaria aí que eu dei o exemplo. O pãozinho aumenta porque tudo aumenta. A inflação tem incidência no trigo, em todos os lugares. Aí o que o dono da padaria faz? Ele não repassa esse valor no pão? Aí o seu lucro não está corrigido e é desse lucro que ele distribui. Tá vindo tudo corrigido. Então o mínimo de dividendos de 6% tá ótimo. Se for mais, é melhor ainda. Então agora vamos ao que interessa. Eu vou dar um exemplo aqui da BB Seguridade. Então onde eu vou colocar? Eu só mexo nas células clarinhas, certo? E o que está falando aqui? Ação. Qual é a ação? BB Seguridade. É BBSE3. Então tá aqui. Quando eu dou o Enter, o que acontece? A planilha já trouxe a cotação automática, você não precisa ir lá buscar. Eu já mostro onde você alimenta de acordo com as ações que você tem, tá bom? Agora, o que é preciso para que essa fórmula diga pra gente o preço teto dessa ação, até quanto eu posso pagar? A gente precisa fazer uma média dos 3 ou 5 últimos anos do dividend yield pago. Vou fazer um exemplo aqui que vai ficar bem fácil. Você pode pegar essas informações aqui no Investidor 10, no Status Invest, onde você achar melhor. E tá bem aqui embaixo, ó, histórico de dividendos do BBSE3. O que a gente vai fazer? Tá vendo aqui dividend yield? A gente passa para dividendos pagos. Vamos colocar 5 anos aqui para ficar mais claro. E a gente não vai pegar 2025, tá? O ano em curso a gente não vai pegar, porque ele não tá fechado. Então vamos fazer a média somente desses 3 últimos anos aqui. 2022 pagou 1,95, 2023 pagou 3,45 e 2024 pagou 2,63. O total deu R$ 8,03. Como eu peguei 3 anos, então eu vou dividir por 3, certo? Deu 2,67. Arredondando, 2,68. Então vamos lá na planilha colocar essa média, tá bom? Aqui, ó, média dividend yield em reais. 2,67 e eu vou até colocar os decimais, alguns decimais. Pronto. Se eu der um Enter, ele vai ficar com 2 casas. Agora sim, vamos entender tudo o que aconteceu aqui. O que a planilha está mostrando? Olha só, BBSE3, a cotação está a 32,24. A média de dividend yield, eu escolhi 3 anos, eu já explico o porquê, tá bom? Eu fiz a média, coloquei aqui. E esse dividend yield, a média dos 3 anos, comparado com a cotação de BBSE3, tá me dizendo que foi pago 8,30% de dividend yield. E pelo método Bazin, nos diz que no mínimo 6%, está pagando 8,3%, tá ótimo. Mas considerando os 6%, qual seria o preço teto? Tá aqui, ó, até 44,61, eu poderia pagar que tá tudo certo. Abaixo disso está abaixo do preço teto Bazin. Então, dado esse método apenas, BBSE3 está abaixo do preço teto? Sim, está abaixo do preço teto. Por quê? O preço
teto é 44,61, ela está sendo vendida a 32,24. E isso já vem automático aqui, ó. Deixei uma linha de upside e downside. Upside é assim, o quanto mais ela pode subir. Ela pode subir mais 38,4%, que ainda valeria a pena eu comprar. E eu deixei aqui embaixo, ó, tá até em vermelho, é uma simulação. Ah, eu sei que o Décio Bazin falou em 6, mas e se eu quisesse ganhar 7%? Só uma simulação, porque olha só, eu já ganhei 8,3%. Será que se eu quisesse ganhar 10%, qual seria o preço teto? Aí, para ser justo, ela precisaria estar R$ 26,77. Então, ela estaria cara, né? Então, é um downside de menos 17%. Olha como fica mais fácil analisar. Mas, gente, não vá com muita sede ao pote. Ah, eu não vou comprar porque eu escolhi 10% e enquanto não tiver abaixo lá desses 20 e alguma coisa aí, eu não vou comprar. Você vai perder a oportunidade. BB Seguridade está barato segundo o preço teto do método Bazin, usado pelo Barsi há anos. Seguradora até dá para colocar uns 7%. Banco também. Então a gente precisa ir conhecendo as empresas. Mas lembra o que está escrito lá no livro? 6% é mundialmente, universalmente, na verdade, que ele fala, aceito. Porque ele está comparando mais ou menos com a inflação. Quando você vai lá no Tesouro Direto e pega o Tesouro IPCA, por exemplo, hoje está um pouquinho mais, né? Porque os juros estão altos, então mexe bastante. Então, o que você encontra? IPCA, ou seja, a inflação, o que der, mais 7%, 6%. É isso. Esse 6, 7% é o ganho real, que é exatamente os dividendos das ações. Estamos falando de ações, tá? Preço teto não serve para fundos imobiliários. Mas por que não serviria? Porque são negócios diferentes. Num fundo imobiliário, a gente ganha com os aluguéis, não ganha com lucro, não tem lucro de nada. O que a gente ganha são com os aluguéis. É como se nós tivéssemos alguns imóveis que estão lá paradinhos, alugados, e a gente vive dessa renda, certo? E aí a gente corrige para poder continuar recebendo esse aluguel já corrigido pela inflação. Isso é uma coisa. Quando a gente fala de ações, nós estamos falando de empresas, de negócios que podem, como a gente vê, uma empresa explodir, ter um lucro enorme. E aí a distribuição é maior. Se a empresa lucra menos, ela distribui menos. É uma matemática muito simples. Então, por que a gente precisa acompanhar? Porque, olha, eu quero saber se a empresa está indo bem, se ela tem lucros recorrentes, se anualmente ela cada vez lucrando mais, se tem dívidas, está tudo certo, é para ter dívida mesmo, mas tem condições de pagar, está tudo certinho. É esse tipo de coisa que a gente precisa ver. Então não use a fórmula do Bazin em dividendos, porque não vai te dizer nada com nada. E por que eu escolhi os 3 anos? Como o Bazin diz, pode ser 5 anos, 3 anos, pode ser até 2 anos se você quiser, mas eu considero 3 uma boa métrica. 5 anos eu acho um pouco demais, porque em 5 anos a empresa pode ter melhorado muito ou piorado muito. Então vamos supor que uns 4, 5 anos para trás a empresa estava ótima, com lucros enormes. E aí começou a cair. Esse ano, onde ela teve lucros enormes, pode comprometer a média. Então eu prefiro um espaço um pouquinho mais curto, 3 anos, que a gente tem um retrato melhor. E olha só o que eu falei, um retrato é uma fotografia. Toda fotografia, quando você olha uma foto, você está olhando para o passado. Para que a gente olhe para frente, aí seria o preço teto projetivo, como o nome diz, está projetando. E isso é uma outra história que a gente vai falar aqui também em outro momento. Então, entenda bem isso, para que serve, tá bom? Aí, olha o que eu coloquei aqui para facilitar a vida de vocês também. Não é uma indicação, gente. Entenda, não é uma indicação. É só para que vocês saibam que está abaixo do preço teto. Olha só que eu coloquei automático aqui. Comprar. Só em você olhar o verdinho aqui, ó, já tá falando para comprar, porque quer dizer que, olha, esse valor aqui, ó, 32,24, está abaixo do preço teto Bazin, que é 44,61. Vamos simular um outro valor aqui? Da média. A média dos 3 anos está 2,68. Eu vou colocar 1,20 aqui, nem fiz conta, tá? 1,20. Olha só, já mudou. Olha, não comprar. Por quê? A cotação está 32,24 e pelo dividendos que ela está pagando, ela deveria custar no máximo R$20. Hanna, eu tenho Itaúsa. Tá bom, coloca aqui, ó. Itaúsa 4. Já trouxe a cotação. Mas já veio não comprar. Claro, né? Eu não coloquei aqui a média. Eu não vou pegar a média para esse vídeo não se estender
entender, mas vocês já sabem como é. Vai lá no Investidor 10, pega os 3 últimos anos, não pega o ano atual, porque ele não está fechado, faz a média e coloca aqui. Ele vai te mostrar se tá bom para comprar de acordo com o preço teto Bazin. E aqui, como eu falei, você faz a simulação que você quiser, só para saber. Falando da planilha, como eu já tinha explicado, olha só, eu deixei 20 espaços aqui. Aqui tem 10 e aqui embaixo tem mais 10. Olha, se você tiver 20 ações, imaginando que você tem fundos imobiliários também, você precisa acompanhar. Agora eu vou te mostrar como que você coloca uma determinada ação. Porque olha só, eu vou colocar aqui a Alupar, a Alup 11. Dei um Enter, mas não aconteceu nada. Não aconteceu porque não está listada. Aí eu já vou mostrar para vocês. Tá vendo aqui, ó, ativos. Clica aqui, já tá prontinho. O que você vai fazer? Aqui eu coloquei, gente, de novo, não é indicação. Tanto não é que eu coloquei aqui no meio a Magalu. Você já me conhece, sabe que jamais teria Magalu aqui, porque eu jamais investiria nela. Então, realmente não é uma indicação. Mas tá vendo que não tem Alupar? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, né? Mas presta atenção, você vai colocar aqui, ó, onde, na coluna C, aqui, ó, onde está empresas. Coloca aqui embaixo, já que isso aqui é uma tabela automática, coloca aqui embaixo a Alup 11, ou a ação que você tiver, tá bom? Tô dando só um exemplo. Olha só, a Alup 11, vou dar um Enter. Tá vendo que ela já buscou, já completou, já me trouxe o ticker, já me trouxe a cotação. Aqui eu já aproveitei para colocar a variação, olha só, do último fechamento, né? De quando ela abriu até o último fechamento, quanto que ela subiu ou desceu. Aqui tá falando que ela subiu 47 centavos, que significa 1,57%. Eu deixei essa informação aqui também porque não custa, né? Tudo que a gente puder analisar é melhor ainda. Aí agora, já que apareceu aqui, olha só, pronto, a Alupar ela já trouxe R$ 30,45. O que você iria fazer? Ir lá no Investidor 10, pegar os 3 anos em reais, tá? De dividendos pagos, fazer a média, colocar aqui e tá tudo certo. Você já vai descobrir se ela tá cara ou barata. Aí sim ela vai te mostrar se compra ou não compra. Enquanto você não colocar aqui, esse não comprar não tá dizendo nada, tá? Tá bom, perfeito, a planilha tá uma gracinha, bonitinha, daquele jeito que eu gosto, fundo preto, não agride os olhos, toda explicadinha, toda bonitinha. Como eu falei, eu gosto de fazer a coisa bem feita, eu realmente faço com carinho para vocês. Eu poderia só colocar as fórmulas e tá tudo certo, mas eu pinto, eu faço de uma forma de ficar agradável também. Para quem não está acostumado, eu sei que o fundo preto, quando olha, fala assim, mas eu não tô acostumado com isso. Mas acredite, gente, isso dá um conforto visual muito grande. Cansa bem menos os olhos, tá bom? E olha só como realmente eu fiz com carinho para vocês. Você viu que tá puxando automático, né? Mas pode ser que alguém aí na hora de baixar venha tudo bagunçado e fala, Hannah, mas o meu não tá dando certo, porque o meu Excel é um pouco mais antigo e não tá conseguindo ler. Tá, nesse caso vai ter que ser manual, mas eu pensei em você também. Você vai ter um pouquinho de trabalho? Vai só em pegar a cotação. Nem é isso tudo, porque se você tem que ir pegar os dividendos dos últimos 3 anos para fazer a média, pegar a cotação é o de menos, né? Tá tudo no mesmo lugar. Então, para vocês que têm o Excel, que talvez não leia essa fórmula, olha o que eu fiz. Tá vendo que tem 2 abas, preço, teto, Bazin e ativos? Em qualquer uma dessas que você colocar o mouse, clicar com o botão direito, eu não sei se aparece a telinha aqui para vocês. Quando clica com o botão direito, vocês cliquem em reexibir. Vai aparecer o preço, teto, Bazin manual. Clica, dá um OK e pronto. Olha aqui, gente. Eu deixei já prontinha. Para quem não conseguir, já tá manual. E olha só, tá vendo que essa aqui, ó, aqui não é manual, é automático. Aqui na cotação, ela não tá pintada de branquinho, meio cinza aqui. Não tá pintada. Por quê? Não é para mexer. Mas nessa que é manual, eu pintei. Não tem a instrução aqui, ó. Edite apenas as células com esta cor. Tá aqui. Então, nesse caso, você vai colocar o ticker, vai colocar a cotação e vai fazer a média. O resto tá automático. Do mesmo jeito. Então eu pensei no que pude, pensei em cada situação, tanto para quem consegue pegar uma planilha automatizada, quanto para quem não consegue. Assim fica democrático, né? Mais pessoas conseguem acessar. Aí agora que vocês viram a planilha, que eu reforço o pedido. Se vocês acharem que ok, puxa, valeu a pena, então clica aí no valeu demais, coloca o valor que vocês puderem. Mas não se sintam intimidados a colocar. De novo, eu vou falar a mesma coisa. Se fosse para cobrar, eu então teria colocado na área
de membros. E aí só pega quem pagar e ponto final. Eu não fiz isso, tá? O que eu estou falando aqui é o que cada um achar que pode ajudar. E mais, tem o preço teto projetivo, tem o método de Graham, tem muito mais coisas, outros tipos de fórmula que eu posso trazer para vocês. Mas eu só vou trazer se vocês colocarem nos comentários que vocês querem. Porque não adianta eu fazer um vídeo que vocês não vão se interessar. Então, me diz aí nos comentários se vocês querem que eu faça num outro vídeo falando sobre o método de Graham, que agora é diferente. O método Bazin foca nos dividendos, não é? O método Graham foca na empresa, no potencial da empresa. Então, se você tem os dois, imagine que você coloque a mesma BBS3. Ela está abaixo do preço teto Bazin, que foca em dividendos, e está abaixo do preço teto Graham, que foca no potencial da empresa. É claro que você sabe que, puxa, então está num preço legal, já são dois indicadores. E de novo, né? Não avalie uma empresa por um único ou dois, nesse caso, indicadores. Mas que eles servem para dar um norte, claro que eles servem. Então são dois métodos que potencializam as suas escolhas. E aí você esquece de vez esse preço médio que eu falei no outro vídeo. Eu preciso que vocês entendam e, como eu coloquei no título, que vocês se libertem do preço médio. Imagina só que você tem a BBSE3 a... Vamos dar uma olhada no valor. Olha só, vamos supor que o seu preço médio em BBSE3 esteja R$ 31. Aí você olha para essa cotação de 32 e fala assim, não, eu não vou comprar, meu preço médio é 31, enquanto não cair para pelo menos R$ 30,99 eu não compro. Mas, gente, olha para isso, está barata, olhando apenas para o método, tá? Não é um único indicador, mas olha só, se você estava comparando para comprar pelo preço médio, aqui o método Bazin está falando que o preço teto era para estar R$ 44,61, está R$ 32. E você está lá, preso no seu preço médio de R$ 31. Por isso que eu sempre falo, assista os vídeos anteriores, porque de alguma forma eu venho fazendo uma sequência. E como eu vou repetindo o que foi ensinado para trás, é um método que eu acho que funciona, se em cada novo vídeo eu sempre trago uma informação que eu já passei, ela vai se consolidando na cabeça de vocês. É o meu método de ensinar, tá bom? Eu acho que funciona. Aproveita e me diz aí se vocês acham que funciona também. E se gostou, se inscreve no canal. Para quem não é inscrito, vocês sabem, né? Eu sempre falo aqui, tem um percentual enorme de pessoas que veem o vídeo de forma recorrente e não estão inscritas. E eu sei como isso funciona porque já aconteceu comigo. Canal que eu vejo sempre. Aí de repente eu vejo, ué, mas como assim eu não sou inscrita nesse canal? É porque o YouTube entrega, né? Já que eu estou vendo o vídeo, ele acaba entregando. Mas puxa vida, eu estou consumindo o conteúdo daquela pessoa e sequer me inscrevi no canal dela. Então dá uma olhadinha aí se você é inscrito. Se não for, se inscreve aí, né? Então eu aguardo o comentário de vocês para saber se vocês querem mesmo as outras planilhas. Eu espero ter ajudado de verdade para que vocês nunca mais fiquem dependentes de nenhum canal. Guarda essa planilha, salva esse vídeo, porque se ficar na dúvida de como usar, assista o vídeo novamente. E eu espero ter sido didática e agradeço por ter assistido até aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana, ótimos investimentos acompanhando o preço teto e a gente se vê no próximo vídeo.